Tiago, capítulo 5. Que bacana! Mais um livro sendo encerrado hoje, que vamos acabar o livro de Tiago, e mais um capítulo, que vamos ler juntos aqui. Estamos lendo a Bíblia todos os dias. É um grande prazer para mim, Bispo Fabrício, ter você aqui lendo a Bíblia comigo todos os dias. Se tem uma Bíblia aí com você, pega ela. A nossa leitura está sendo aqui na Ara, na Almeida, revista atualizada. Se você tem uma Bíblia, pega ela aí. Se não tem, vai estar aparecendo na tela aqui a leitura para você ler comigo, tá bom? Vamos ler aqui mais um capítulo. Hoje, Tiago, capítulo 5. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Olha que interessante, que tema interessante, hein? E eu queria pedir para você colocar aqui nos comentários, bom dia, boa tarde, boa noite, qual a hora que você está lendo comigo. Cada um lê num horário, o horário que pode, coloca aqui. Lembrando que sempre pela manhãzinha, por volta das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a leitura já está disponível aqui para você, tá? Diz assim, atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo a vossa carne. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vividos nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Nesses primeiros 6 versículos aqui de Tiago, capítulo 5, nós vemos Deus repreendendo pessoas que agem com má fé. Ô bispo, o título fala sobre riquezas. Deus, ele abomina o rico, a riqueza, de maneira alguma. Deus é dono do ouro e da prata. Ele deseja que você, a senhora, o senhor que me acompanha, prospere muito. Ele deseja que você tenha uma ótima condição, que você possa ter o melhor da terra, Como diz o próprio livro de Isaías 1, o versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Para comer do melhor da terra, tem que haver prosperidade. Então, existe essa dúvida sobre isso, mas Deus aqui ele não condena a riqueza. Deus ele não condena a pessoa pela sua condição, ele condena a atitude de uma pessoa que tem dinheiro, ele condena a atitude de uma pessoa que faz isso prejudicando o outro, prejudicando o próximo. Aqui está mais relacionado em prejudicar ao próximo do que ao recurso, porque esse que reteu o salário do trabalhador, ele atrapalhou o próximo, O ensinamento aqui é que devemos cuidar do próximo. Ele usa como exemplo aqui a riqueza e ela mal empregada. Então nós temos que prosperar sim. Se você deseja prosperar, se você entende e crê nisso, tem fé na prosperidade vindo da parte de Deus, você tem que prosperar sim. Mas quando você prosperar, não age de maneira errada, tá bom? Versículo 7 tem um título também, fala assim, a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência, Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor.
eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha que interessante. A Bíblia está falando aqui para sermos pacientes. A Bíblia está falando aqui para, assim como o agricultor, ele planta, ele semeia, ele espera as primeiras e as últimas chuvas, para sermos pessoas focadas no processo. Pessoas que não venhamos de maneira alguma desistir no meio do caminho. E ele fala, usa o exemplo aqui no versículo 11, os profetas, e também fala de Jó, que Jó teve paciência e no final foi muito recompensado. A Bíblia fala que Jó teve a sua bênção alcançada ali em dobro. Tudo que ele tinha antes, ele já era muito abençoado, ele recebeu tudo em dobro. Então vale muito a pena eu, vocês aí, todos nós cristãos, homens e mulheres de Deus, sermos pacientes e crermos que Deus tem o melhor para a gente, Versículo 12 aqui de Tiago, capítulo 5, tem um outro título, fala assim, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O que ele fala aqui? Para que a nossa palavra não tenha curvas. Ele fala que nós devemos não ficar falando isso, aquilo, não. É sim, é não, é não. Não precisa de ficar de muitos arrodeios, Não precisa ficar de muito floreio. O menos, já ouviu falar que o menos é mais? Tem situações que o básico, ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Nós temos aí um exemplo da caneta Bic, É algo que está aí há várias e várias décadas, ali em produção, a caneta Bic, uma caneta simples, mas muito eficiente. Temos outros exemplos que o básico, ele é muito mais importante, muitas das vezes, do que as grandes dádivas, Muito melhor você fazer o básico bem feito que você querer abraçar o mundo, E ele fala aqui que o nosso sim seja sim, o vosso não seja não, o básico sendo bem feito e vai dar tudo certo no final, Um ensinamento aqui para o dia a dia. Versículo 13 fala assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os sacerdotes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, e façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Então, a orientação aqui está alguém doente? Convide um pastor, um bispo, um apóstolo, convide um obreiro, convide um homem, uma mulher de Deus, para fazer uma oração, ou até mesmo leve a pessoa à igreja ou aonde se encontra esse sacerdote, essa sacerdotisa, e faça nele a oração e unge, com óleo. O óleo representa o Espírito Santo, Aí o versículo 15 fala assim, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, há uma necessidade da oração, é importantíssima a oração, e nós temos que recorrer sempre a isso, Versículo 16 fala, confessai, pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo, ela tem muito poder, A oração do servo de Deus, ela é muito poderosa. Aí ele fala do versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo,
e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Ele fala aqui, né, do Elias. O Elias tinha as mesmas dificuldades que nós temos, a mesma falibilidade, né? Ele era ser humano, só que ele tinha muita determinação, ele não desistia. Elias não parava, Elias continuava buscando, Elias continuava clamando, Elias continuava sendo uma pessoa perseverante. Então, nós temos que pegar as características, longe de nós de chegarmos perto da fé de Elias, né? Só que temos que aprender com ele e colocar isso sendo replicado no nosso dia a dia, né? Versículo 19 fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A Bíblia, ela fala da misericórdia. A Bíblia fala da bondade. Deus, ele deseja que nós venhamos levar a salvação que há em nós para as outras pessoas. Temos que levar o bem que Deus tem feito sobre a nossa vida para as outras pessoas. Por isso que eu costumo dizer que ovelha, ela gera ovelha, né? Se você tem sido abençoado, se você tem sido salvo, se você tem sido alcançado pela bondade de Deus, leve essa bondade às outras pessoas, tá bom? E já aproveito para dizer, se tem feito bem a leitura bíblica aqui para você, compartilha essa leitura com muita gente. Fala, o Bispo Fabrício no YouTube, aqui nas redes sociais, ele lê um capítulo da Bíblia por dia com a gente, 10, 11 minutinhos no máximo ali, depende do capítulo, só se for muito grande que passa um pouquinho mais do tempo, mas vamos ler a Bíblia toda, leve esta bênção para as outras pessoas e com certeza você será muito abençoado e eles também, tá bom? Glória a Deus, né? Encerramos mais um livro, né? Tiago, foi encerrado aqui juntos a nossa leitura aqui. E nós vamos encerrando por aqui. Profetiza até amanhã, bispo, porque amanhã nós vamos entrar no livro de 1 Pedro, né? 1 Pedro tô com a minha Bíblia aqui na frente, são 5 capítulos. Depois, 2 Pedro vão ser também mais 3 capítulos. Aí vamos entrar em 1 João, até chegarmos ali em Apocalipse. Aí vamos para as cartas paulíneas. E assim nós vamos lendo um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, tá bom? Deus te abençoe, profetiza aqui. Até amanhã. Amanhã é o livro de Pedro. Se você está em tempo real comigo, escreve aqui, amanhã começa o livro de Pedro. Deus abençoe você. Um ótimo dia.